Ora viva daqui do Tarrafal de Santiago, neste dia ensolarado e nesta linda praia que hoje lhe damos as boas-vindas ao programa Ler nas Ilhas. O nosso convidado é um profeta da poesia e da literatura, Mário Love, poeta, escritor e, sobretudo, ativista cultural. Mário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço por me terem trazido novamente para o meu Torão Natal e espero que tudo corra bem até o final deste programa, não é? Vai correr bem, porque neste cenário tudo só pode correr bem. É verdade, com o cenário que temos aqui é o único em Cabo Verde, não é? Exatamente. Se calhar no mundo. Mário Love é natural daqui de Tarrafal de Santiago, estudou História e Património Cultural, não é? Sim, sim. E, Mário, portanto, destaca-se sobretudo como um incansável ativista cultural, sendo o fundador e presidente da ALTAS, a Associação Literária do Tarrafal de Santiago, que tem desenvolvido inúmeras atividades literárias, mas que também tem tido repercussão noutras ilhas, como vamos ver ao longo deste programa. Mário, comecemos então pela tua escrita. Estreou-se na literatura com o livro O Rapto da Primeira Dama, este livro aqui que tenho entre mãos, um livro de contos. O Rapto da Primeira Dama é apenas um dos 8 contos deste livro, mas é um título tão sugestivo que fez este livro correr o mundo fora. Exatamente. Sim, e o título do O Rapto da Primeira Dama, por acaso o título não era O Rapto da Primeira Dama, era um outro título, depois passou a ser O Rapto da Primeira Dama com a sugestão da nossa editora. E um título que funcionou muito bem. Sim, o título é um bocado sugestivo para quem chama a atenção das pessoas, não é? O livro, bem, o livro já esgotou e vem aí uma nova tiragem. O conto do Rapto da Primeira Dama tem continuação porque é um romance. Só que a ideia é resumir cerca dos 8 escritos, tipo romance, resumir e depois enviei para a editora. Destacou-se mais o Rapto da Primeira Dama e Bacanorte porque são contos que têm a ver com as pessoas. Descreve mais ou menos a intimidade das pessoas, tanto para o mal como para o bem, não é? O Rapto da Primeira Dama tem a ver com as desigualdades sociais, tem a ver com a luta das pessoas, com a imposição também tem a ver com a derrota. E a maior derrota de um homem é a morte, não é? Yeah. Então, portanto, são contos que têm um pé, digamos, fincado na terra. Tratam, portanto, assuntos do cotidiano, não é? Mas sempre com aquela perspectiva também universalista, porque são situações que podem acontecer noutras paragens, não é? Sim, é exatamente isso. O conto captura questões local ou nacional, mas quem está na China ou no Brasil, e por acaso no Brasil o conto foi gravado por um canal aí e é muito conhecido. Então quem está no Brasil, no Portugal, na China sente exatamente o que foi escrito aqui em Cabo Verde no Tarrafal, não é? Portanto, o primeiro conto fala de padre, situações até umas situações promíscuas do padre, portanto trata-se de relações de poder, não é? Sim, o primeiro conto, que é Bacanorte, fala sobretudo em relação de poder. Talvez o poder que os outros têm, ditos poderosos, e o poder de um padre faça a sua luta para preservar ou para levar com que a sociedade veja o que os outros não veem. Mas acaba por ceder ao poder dos poderosos. Então, a partir dali, o conto desenvolve até o procedimento de um jovem padre, que acaba por envolver com uma das heroínas do texto, que mais ou menos retrata a vida de uma cabo-verdiana ou a vida das novas cabo-verdianas, não é? É isso. Então, proponho ficarmos agora com a leitura de um trecho inicial de abertura deste livro para os ouvintes, os telespectadores, terem também uma noção, portanto, deste conto. Bacanorte. Aqui é Bacanorte. O seu nome vive nas montanhas. A praça central da cidade mergulhou no silêncio com a morte do pároco. As pessoas caminhavam num vazio sofrido e de rostos fechados. Os pombos, frequentadores do telhado da igreja dos Sinos, dias há que já não são vistos por ali. A ausência dos pombos
trouxe tristeza à igreja e à cidade. Havia cumplicidade e certa intimidade entre eles e o finado. Havia cumplicidade e intimidade entre eles e o finado. Ele dava-lhes grão de milho de manhã e à tarde, todos os dias, às 7 horas, quando as senhoras chegavam para ensaiar para a missa do fim de semana. Viram-me rodeados à entrada da igreja por centenas de pombos. Cercavam-no para receber a atual refeição de grãos que ela trazia de casa. Como era belo aquele momento! Já era rotina ver o bando de pombos a deambular pela cidade, no mesclado de aves brancas e cinzentas. Quando voavam juntas, formavam uma imagem em branco e preto que levava a cidade a regressar no tempo e a reviver momentos do passado. Época em que as pessoas se reuniram na praça sem complexos e em família para lamentar os pombos que ali deambulavam e brincavam, coisas antigas, simples, mas de grande valor. Uma leitura emocionante de Adilson Santos. Mário estreou-se com um livro de contos, de prosa, mas o que mais escreve é poesia. Aliás, tem vários poemas espalhados por algumas antologias, não é? Sim, porque já participei em cerca de 9 ou 10 antologias a nível internacional, mas também já ganhei prémio literário, nomeadamente de Chão Poesia. Chão Poesia. Sim, já ganhei menção honrosa no Brasil. No Brasil. E editor Inverso. Inverso, sim. Tenho alguns dos meus pensamentos que estão espalhados no Google, que são frequentemente citados nas universidades de Brasil. Nem sabia disso, por acaso, foi amigos que me enviaram de Brasil para aqui. Olha. Então sente-se mais como poeta? Sim, eu sinto. Tenho mais essa finalidade com a poesia do que com o conto. O conto chegou até mim através da leitura de poesia, porque acabei por ler autores que usam poesia para escrever contos. Então, um levou ao outro. Mas, talvez para o futuro, vou dedicar mais ao conto do que a poesia, tendo em conta que há muitos anos que faço trabalho de campo na recolha de histórias das pessoas, anciões, e também para outros tipos de trabalho mais antropológico. Então isso leva para a parte do... Mas ainda não tem um livro de poesia. Tenho um livro de poesia que vai sair nesse ano. Tenho um que ganhei prémio, que é em parceria com uma outra autora, não é? Sim, é em parceria, em sim, coautoria, mas não tem... Em autoria não. Ainda não tenho um livro somente meu. Ainda não tenho. Aliás, por acaso, as pessoas acham que eu tenho, mas não tenho. É coautora de uma antologia de poesia, onde vocês recolheram, portanto, convidaram jovens que nunca tinham publicado ainda, jovens poetas, não é? Sim, foi uma experiência fantástica em parceria com a Câmara Municipal, a editora Sotavento do poeta também Silvino Évora, em que recolhemos quase 50 poetas. Outros já tinham sido publicados e outros não tinham sido. Já tinha sido uma primeira edição, sim, não uma é? primeira edição do livro A Poetas para o Novo Ano. O Ano Novo. O Ano Novo. Aquilo é livro de poetas para o Ano Novo. O que eu estava a dizer é a primeira edição de Antologia dos Poetas da Folha de Santiago. Sim. Não é? E que tivemos essa parceria entre essas instituições. Então, foi uma boa experiência que deu um pulo para a afirmação da Associação Literária da Folha de Santiago. Exatamente, que é presidente e fundador de Atlas. Sim, vai completar 12 anos de história e 10 anos de forma oficial. E sou presidente de 2 mandatos, mas estou com a Atlas desde o primeiro dia da fundação até hoje. Primeiro era um clube de leitura, depois passou para uma associação literária, porque acabámos de fazer o trabalho de fundo. Recuperamos todos aqueles escritores, aqueles poetas que tinham um trabalho feito na gaveta. Muitos acabaram por publicar, outros participaram em antologia, outros tiveram participações em outras obras a nível nacional e internacional. E ainda temos outros que ainda não publicaram, mas estão a produzir. Então,
Portanto, tem dado fruto este trabalho que o Mário Love tem feito já há vários anos, sim, não há é? vários anos. Agora, Há mais de 10 anos que tem estado no terreno exato, a exato. convencer as pessoas do prazer Da leitura, não é? o prazer de degustar um livro. E não estou a fazer a campanha contra o PDF. Só que esfolhar um livro é muito melhor do que o PDF. Não é campanha contra isso, mas o livro sempre o livro. Então, tem sido um trabalho de 10 anos, tendo altas como o ponte para a divulgação do livro, leitura, mas também procurando sempre novos talentos. Exato. Por isso que apostamos no concurso de leitura e também nos festivais literários. Ainda não é festival literário a nível nacional ou internacional. A ideia é exatamente isso, fazer festivais literários de pequena dimensão para que possa crescer a cada ano. Não é? Nesse ano trouxemos o representante de Livre Pedro Cardoso, já trazemos o professor doutor e o professor Brito Semedo, já trazemos o Júlio Manti, trazemos o Carlos Alberto Souza, o Princesito. São pequenas conquistas que vamos saboreando aos poucos até conseguir trazer o Shakespeare, por exemplo. Ou trazer um dos nossos prémios Sim, Camões, o nosso né? prémio Camões. Já trazemos Luís Tavares, Mário Lúcio para o lançamento no Tarrafel. Mas agora, a ideia é fazer com que ter confronto ou um diálogo somente desses escritores. Por exemplo, Mário Lúcio e Germano Almeida. Sala somente eles para um diálogo. A nossa ideia é isso, é fazer com que a literatura seja do povo, não de uma pequena elite. Fazer com que a literatura, o livro, vá até o bairro e que o livro torne popular e o preço também torne atrativo. Exato. Para as famílias, para que um saco de arroz seja tão acessível como um livro. Exato. E começou este trabalho com um grupo de leitura na Sim, biblioteca exatamente. local, não é? Era um núcleo de leitura na antiga sede da Biblioteca Municipal de Binha Cabral. Depois chegou mais pessoas, mais amantes de livro, mais amantes de leitura, mais escritores, mais poetas. Acabamos por juntar o útil ao agradável, em que fundamos a Associação Literária Tarrafal Santiago. O nome foi sugerido por um poeta. E então estamos aqui até hoje e prestes... Que tem dado frutos. Tem dado frutos e tem sido de talentos, não é? Sim. Tem sido um trabalho muito bom, tendo em conta que é um motivo de orgulho quando se funda uma associação literária na ilha de Santo Antão, inspirado na Altas de Tarrafal. É um orgulho, por exemplo, receber telefonema da Ilha do Fogo, com um grupo de jovens que querem fundar uma Altas também, na Ilha do Fogo, na Ilha do Maio e na Calheta. Exato. É? Portanto, eu ia perguntar-te isso, aliás, já tinha lido de que, portanto, vocês têm tido esta repercussão também noutras ilhas. Sim. O Mário tem viajado para outras ilhas, Sim, Santo Antão, não é? Sim. Onde já, portanto, conseguiu fundar uma congênera, não é? Sim, a Alça, né? em Alça, Santo sim. Antão. Sim. Portanto, como é que tem, digamos, as autoridades têm chegado perto do Mário, têm recebido muito incentivo por este trabalho que tem feito, como eu disse, um profeta incansável a incentivar o gosto pela leitura, quase como um trabalho público, né? Sim. Por acaso, caminhar tem sido ao contrário. Em vez das autoridades chegarem até nós, porque há uma coisa que até já foi escrito, já foi dito por grandes escritores, de que a literatura é escrita em incomoda o poder. É difícil os homens de poder entenderem o escritor, o poeta e a literatura. Então sempre há esse conflito. Mas temos tentado sempre encontrar um caminho para que a literatura e a escrita do livro tenham o seu caminho e o seu poder também. Temos tentado há muitos anos, com as forças políticas recorrentes que têm estado no país e nas sucessivas câmaras municipais, e apresentar programas e agendas e literária ou cultural, tornando ligando a literatura ao turismo, a todas as áreas, fazendo com que a literatura e o livro seja uma prioridade, assim como a economia e as outras áreas. É uma luta. Então, como muitas vezes
não sei se não ligam ou não há sensibilidade. É um trabalho de formiga, Sim. não é? Tem que bater muitas Então, vezes. nós simplesmente fazemos com os nossos recursos e com recursos de pessoas anónimas que nos apoiam. Não ligamos tanto para se o poder quer ou não quer, fazemos só. Vamos ver se o talento desta jovem convence também as pessoas que podem ajudar Exatamente. a Associação Literária de Tarrafal de Santiago. Vamos ouvir então a declamação de um poema teu. Exatamente, obrigado. Vamos ficar Então vamos ouvir, com né? esta declamação. Eu, Cheque Mangue, como é a vida, como a vida nos faz vestir pele urdida, de materiais podres, e o produto é a imagem que se quer, que acreditam que se quer, como eu. Eu que sou tão alto de boas maneiras, eu que sou baixo e recuso ser anão, eu que tenho dado mãos em forma de cumprimento e entendem que sou palhaço. E quanto mais insisto, mais palhaço sou. Tenho feito juras, me sobram acusações de ser aliado financeiro. Me assinam e me acusam todos os dias de ser cheque para todos os baratos. Tenho intimidade com dinheiro, de finanças só amigos, impostos pagos, em notas e alguns trocos. Que me lembro que por dinheiro sou capaz de ter pudor financeiro. Como dói o bolso do meu povo. Duas mãos a pedir é a dor. Neste subúrbio, quando tomo a decisão de ficar calado, sou incômodo e desperto a atenção de povo. Sinto que a falta não é de mim, é de um bobo e de um palhaço. Mais que um palhaço, uma imagem de homem que não abdica na hora. Que a batalha é a guerra e a guerra chama-se honra. Bela interpretação, aliás, declamação de Rafaela Miranda, um trecho deste poema, Eu, Cheque Mangue, um poema que retrata uma figura daqui do Tarrafal, uma figura emblemática, não é, Mário? Sim, por acaso o Cheque é um dos jovens senhores aqui da cidade, é muito conhecido, porque o motivo da poesia. Quando a cidade aproveita a imagem dessas figuras, é bom que o poeta ou a literatura dê o poder a eles. Eu acho que é isso que é o papel da literatura. Dar o poder a quem não é visto, ou quem não tem voz. Por acaso, este poema foi lido em Saraus, no Brasil, foi lido na Austrália, foi lido na Tchecoslováquia, pelos meus amigos que acabaram por gostar do poema. Então, o senhor, que acabou por saber do poema, não é? Com o nome dele, então, a partir daquele momento, mudou de comportamento. Porque achou que um homem que é escrito ou descrito em um poema tem que ter um outro comportamento, e a partir daquele momento é poderoso. Sentiu-se valorizado. Valorizado. Então, a partir daquele momento, acabamos por escrever cerca de 60 poemas sobre as veias sanguíneas da cidade, que são essas pessoas, não é? Portanto, o Mário também acabou por também incentivar aqui no Tarrafal um plano municipal de leitura, não é? Sim, foi acerca de... Como é que funciona isso? Aconteceu cerca de 8 ou 9 anos atrás. E, com incentivo na altura, o vereador José Soares nos apoiou muito, incentivou para que isso pudesse acontecer. A nossa versão de plano de leitura era o quê? Tínhamos um grupo de livros, essencialmente livros de autores cabo-verdianos. Andávamos pelos bairros e fazíamos programas de leitura, fazíamos pequenos concursos de leitura em jardins infantis, nas escolas primárias, também no liceu, sobretudo o primeiro nível e segundo nível. Então, oferecíamos também livros, também ajudávamos professores na forma de divulgar livros e convidávamos também eles a fazer parte de altas, para dar continuidade ao programa de incentivo à leitura, mas também para fazer com que os alunos frequentassem a biblioteca, não é? Então, todos os anos, e no Dia Mundial da Poesia, que é um ano também que a Altas faz anos, fazemos concurso de poesia, para experimentar qual é o resultado do programa que tinha sido implementado no ano inteiro. Então, deu frutos durante 2, 3 anos. Só que normalmente, leitura e o livro empodera as pessoas. E normalmente essas pessoas começam a incomodar.
Então logo é verbo que é cortar, não é? Ah, é? Então o plano de leitura acaba por cair. Opa! Não é? Mas foi um programa que muitos desses alunos, essas pessoas acabaram por fundar grupo de teatro, acabaram por fundar grupos musicais. Foi um momento que tive riqueza cultural aqui no Tarrafal. E agora, Mário, temos um plano nacional de leitura. Qual é a tua expectativa relativamente a este plano nacional de leitura? Achas que vai conseguir realmente promover o acesso aos livros, à literatura e o gosto pela leitura? Bom, eu acho que é uma grande iniciativa, é um grande projeto de implementação do plano de leitura nacional. Agora, eu não estive presente na apresentação do plano de leitura, não tenho uma ideia a afirmar sobre o plano. Mas se o plano vier para incentivar a leitura, sobretudo valorizar a literatura cabo-verdiana, valorizar a poesia cabo-verdiana, fazer com que o cabo-verdiano se vê ou se reconheça através do espelho da nossa literatura, e seria um ganho enorme para Cabo Verde, para as escolas, os leitores, os escritores. E o plano tem que ser um plano que visa o aparecimento de leitores, que visa com que apareça mais escritores direcionados somente para escrita, fazer com que haja mais prémios literários, fazer com que seja uma terra de cultura, de livro e literatura. Caso contrário, não servirá para nada. Só falta o Mário Love também incentivar a criação de um prémio de literatura aqui no Tarrafal. Seria excelente Já porque... que falou um prémio literário. Sim, seria excelente porque... Está a pensar nisso? Nesse mês, Tem pensado nisso? Nesse mês, em parceria com algumas instituições, a Altas vai apresentar o primeiro prémio literário municipal, designado Prémio Resistência. Sim. Tendo em conta que Tarrafal é conhecido pela história do campo de concentração, pelos presos políticos que vieram para cá, não é? Tendo em conta que a própria configuração geográfica de Tarrafal levou para que o campo fosse construído e erigido aqui no Tarrafal. Então, o Prémio Resistência faz todo o sentido o nome. Já tem contactos com parceiros? Já temos contato, provavelmente daqui a menos de um mês vamos apresentar o poema e a parceria com as instituições. Muito bem, fazemos uma pequena pausa aqui, Mário, na nossa conversa para lançarmos uma curiosidade aos nossos telespectadores e já voltamos à conversa. Hoje perguntamos aos telespectadores qual é considerado o primeiro livro infanto-juvenil genuinamente cabo-verdiano e escrito especialmente para essa camada infanto-juvenil e quem é o seu autor. Envie-nos a sua resposta para o e-mail lernasilhas@rtc.cv ou deixe então uma mensagem na nossa página no Facebook. Retomamos a nossa conversa com o poeta, escritor e ativista cultural Mário Love, aqui na praia de Tarrafal de Santiago. Mário, há pouco estávamos a falar do Plano Nacional de Leitura. Os escritores que tenho entrevistado neste programa criticam muito a política editorial nacional, a política de incentivo à publicação de livros, políticas públicas. O que é que pensas? Qual é a tua opinião? Os escritores que tenho entrevistado dizem que quase praticamente não há uma política pública, portanto, voltado para os livros, para incentivar a publicação de livros. O que é que achas? Sobre essa questão, por acaso não tinha pensado sobre políticas públicas para a publicação do livro, mas... Foi fácil o Mário publicar o livro? Olha, eu escrevia muito, por acaso esses contos tinha esses escritos que estavam no livro lá Primeira-Dama, escrevi, mas nunca tinha pensado na publicação. Só que a editora Pedro Cardoso, neste caso o Dr. Mário Silva, e já sabia sobre mim, deslocou da Serra Praia e veio me conhecer, depois me propôs a publicação. Mas para dizer que eu tinha essa ânsia de publicar, queria publicar, não tinha.
mas sabia que um dia podia publicar. Mas não acha que deve existir não, uma eu acho, política concordo, pública que deve concordo 100% que facilitar pelo menos os autores a Sim. publicar os seus livros? e devia ter essa política que facilite pessoas, ou escritores ou poetas, a publicarem as suas obras. Agora, o que não entendo é prioridade uma área e a ausência de financiamento a outras áreas, que é importante para o país. É importante tanto para a pacificação do país, neste caso a literatura, não é? Exato. E, por acaso, o que quase não se percebe nos últimos anos é a publicação de livro. Não sei se alguém já reparou isso. Embora o Mário também é um bocado independentista neste aspecto, não é? Quando não tinha nenhum livro publicado, foi a Portugal, foi a Brasil, ao Sim. Brasil falar de literatura. Sim, por acaso nunca tinha pensado nisso. Mas eu acabei por fazer percurso dos escritores sem ter publicado. Até nas preciso universidades. também há algum espírito aventureiro, alguma iniciativa própria dos autores? Sobretudo também procurar conhecer, ter aquela humildade de conhecer cursos que já têm um caminho andado e fazer o seu próprio caminho, não é? O caminho se faz com o caminho dos outros. Certo. E tem sido interessante. Mas sobre a questão da política do livro, é algo a pensar, é algo a ser trabalhado para que a publicação, sobretudo acho, para que seja descoberto Shakespeare, Novo Germano, tem que ter uma política de livro. Pois. Não é? Mário, estamos prestes a terminar o nosso programa, mas não sem antes duas coisas. Sim. Primeiro, uma provocação. Publicou na ficção, sua primeira obra, O Rapto da Primeira Dama. É expectável que o Mário escreve uma página real da sua vida sobre o poeta que virou político? É uma provocação. Sabe, eu acho que todos os poetas são políticos, todos os escritores são políticos. Agora, nem todos os escritores são partidários, porque a política tem que ser feita. E há dias assisti um dos sociólogos aqui da praça a dizer que ele é político social. Agora, essa confusão, ser político e ser partidário. Eu acho que todos nós devemos ser políticos, em cada área. Por isso, todos os escritores e os poetas são políticos. Porque um pensamento de um escritor e um poeta pode derrubar um governo ou pode eleger um governo. Mas não tem a intenção de entrar na política ativa, partidária, para desenvolver ainda mais o trabalho que tem feito? Há pouco tempo tive uma iniciativa, mas foi muito bom, porque a política partidária te permite conhecer o outro lado. Não é? Foi candidato. Sim, como a vereador. Okay. Mas não conseguimos, e desejo sorte a quem conseguiu. Então o Mário já está com esta veia política? Olha. Esta veia, mas eu acho que não é para mim. Não vai neste caminho. Mário, então para terminar uma outra coisa, pedimos que nos deixe uma sugestão da leitura. O que é que nos traz? Ok, sugestão de leitura. Primeiro, aconselho todos os cabo-verdianos a conhecer, sobretudo imigrantes, a lerem esta obra, que é de um escritor que é negligenciado aqui em Cabo Verde, Alexandre de Deus Monteiro. Alexandre, que é muito batalhador a nível nacional e internacional, tem feito um grande trabalho em prol dos imigrantes. Então esse livro, o personagem principal é um tal de Carlos Alberto, que primeiro ao chegar no estrangeiro, tinha uma vida sedentária, uma vida à base do crime, mas acabou, através de um amor, acabou por adaptar, assim. a regenerar, a optar uma vida melhor. Ou seja, o amor lhe salvou. Mas também o livro nos mostra a dificuldade do imigrante cabo-verdiano, a interculturalidade. Uma boa ou seja, é uma sugestão então. que ajuda o cabo-verdiano no estrangeiro a perceber-se, não é? Outra sugestão de leitura é da minha amiga Managuta, ou Augusta Teixeira, professora universitária. Este livro é muito importante neste momento,
porque temos um debate sobre a oficialização da língua cabo-verdiana ou crioulo. Então, este livro é em duas versões, é bilingue. É bilingue. Uma parte está na língua portuguesa, que explica e detalhadamente sobre a língua cabo-verdiana, sobre o porquê de oficializar ou não oficializar, sobre a importância da língua. Na outra parte tem uma história de Francisca Onhara Saqueiro, que é escrito na língua crioula, muito bem escrita na língua cabo-verdiana ou olupeque. É muito importante neste momento ler este livro para conhecer, antes de dar opinião sobre a olupeque, sobre a língua cabo-verdiana. É muito importante esse livro. Mas também temos outros também, de Manuel Veiga, que é muito importante. Não é? Então, duas boas sugestões de leitura e é com essas sugestões que terminamos o programa de hoje. Agradecer também a sua atenção. Obrigado por ter estado connosco e até daqui a 15 dias.